E aqui está início mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, com o trio de comentadores habituais, Mariana Silva, Francisco Teixeira e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos 50 minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade no Concelho de Guimarães. Ora, para esta semana estamos em tempo de reunião da habitual reunião quinzenal da Câmara Municipal de Guimarães. Foi ontem, na passada quinta-feira, e o painel do Guimarães em Debate acha que se deve olhar para essa reunião e tecer algumas considerações. Na segunda parte do programa, o painel também acha que há um assunto que tem alguma atualidade e que merece, ainda que sejam comentários mais breves, independentemente, num próximo programa, olharmos com mais atenção. Isto porque estão a decorrer os trabalhos da candidatura à Capital, mais uma candidatura à Capital Verde Europeia. Houve reunião na passada semana da Câmara Municipal, do Executivo da Câmara Municipal e alguns dos técnicos afetos a essa candidatura com os diferentes partidos representados na Assembleia Municipal e, como tal, na segunda parte do programa, vamos também olhar para esse encontro. Mas, como disse, cara Mariana, Francisco e Carlos, bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate. Olhamos para a reunião de ontem da Câmara Municipal de Guimarães. Uma agenda, enfim, normal, com 45 pontos, mas sem grandes motivos de debate. O debate que aconteceu foi, sobretudo, no período antes da ordem do dia, com o vereador Bruno Fernandes a questionar a Câmara Municipal de Guimarães se tinha tido alguma consulta da Câmara com o Governo sobre uma eventual transferência de competências na área da educação para o pessoal docente, e também Bruno Fernandes a perguntar qual o impacto da greve dos professores nas escolas do Concelho. Ora, a isto respondeu a vereadora Adelina Pinto, garantindo que nem todas as reuniões que houve nunca se tratou uma eventual transferência de competências no que toca ao pessoal docente. O Hugo Ribeiro, do PSD, também interveio criticando a animação de rua nas festas natalícias, naquilo que ele considerou, e cito, um dinheiro atirado pela janela. Perguntou também se já tinha sido feita alguma avaliação a esse programa de animação nas ruas na época do Natal. Resposta do vereador Paulo Lopes Silva: não houve ainda nenhuma avaliação, mas vai haver, naquilo que ele classificou sem achismos. Foi assim muito resumidamente o que se passou nesta reunião da Câmara Municipal de Guimarães, pelo que agora importava perguntar aos membros do painel se têm mais algum comentário, o que é que lhes chamou a atenção, qual é algum ponto que queiram, enfim, dar algum destaque dessa reunião. Provavelmente sou capaz de começar à minha direita com o Carlos Caneja Amorim. Olá, Carlos. Viva. Muito boa noite a todos, Mariana, Francisco e António. António, tentando tocar aí, inclusivamente aproveitando os pontos que o António referiu, eu de facto, o PSD, os vereadores do PSD, neste caso o Bruno Fernandes, colocou uma questão que eu acho extremamente relevante e importante perceber se de facto, em algum momento, a Câmara Municipal de Guimarães participou em alguma reunião ou recebeu alguma comunicação ou informação por parte do Governo Central relativamente à possibilidade de transferências de competências no que diz respeito ao corpo docente de professores. De facto, a resposta da Vice-Presidente Adelina Pinto vai no sentido de que nunca ocorreu. Mas, de facto, nós constatamos que as informações, por vezes, que nos chegam precisamente do Governo da República é de que havia indicações de começar a tramitar esse processo e colocar essa hipótese. Eu não tenho nada que me indique que a senhora Vice-Presidente não esteja sequer a dizer a verdade. Julgo que estará a não dizer a verdade. Peço desculpa. Portanto, estará a dizer a verdade e, portanto, nunca se colocou essa questão. E, portanto, Guimarães dá-nos pelo menos essa garantia de que, de facto, isto foi apenas e só uma loucura do nosso Ministro da Educação quando publicamente o disse que havia a possibilidade de, intermunicipalmente, haver a possibilidade de colocação de professores. E, portanto, essa garantia foi importante por parte da senhora Vice-Presidente. Relativamente à questão que o Ribeiro levantou, o seu vereador do PSD, relativamente às festividades de Natal, de facto, tem toda a razão em levantar a questão, porque, com a máxima honestidade, sem procurar aqui colar-me, sobretudo porque não o quero, porque já o disse aqui, já critiquei as posições que me parecem radicais e desproporcionais, por vezes, da ACTG relativamente
à situação do comércio tradicional, seja relativamente à questão da penalização, seja na questão relativamente também desta festa de Natal, das festividades de Natal, mas de facto, com a máxima honestidade, ficou muito aquém aquilo que era esperado. Inclusivamente, o Sr. Vereador não deixou de reconhecer que o orçamento inicialmente previsto, julgo que rondaria os 300 mil euros, e que o valor que foi investido ficou muito abaixo desse valor, e mesmo assim, os 100 e tal mil euros que julgo que foram investidos naquela festividade no Toural, ficou, com o devido respeito, ficou muito, muito aquém do esperado. De facto, o Dr. Domingos Bragança até referiu na Assembleia Municipal, quando se colocou essa hipótese, eu recordo-me que, não comparando com Vigo, porque de facto as realidades orçamentais são completamente diferentes e portanto não me parece que seja aceitável, mas na comparação com Braga, o Dr. Domingos Bragança referiu algo que tem que implicar uma reflexão por parte da sociedade civil, que foi dizer que neste momento, infelizmente, Guimarães não tem na sociedade civil entidades que também façam o seu trabalho. Porque, de facto, em Braga, a parte privada também faz o seu trabalho e consegue alocar verbas que permitam ter as festas com outra dimensão. Porque a Câmara Municipal, nós temos que o perceber, não pode fazer tudo sozinho porque o dinheiro não chega para tudo. Isso aí importava perguntar porquê, não é, Carlos? Sim, mas sim, não sim, é sim, que se vai fazer agora. Eu sugeria que alargássemos um pouco. Só 30 segundos para dizer que, infelizmente, nós também perdemos já a ASIC, que era a Associação Comercial e Industrial de Guimarães, que tinha mais uma vertente industrial, é certo, mas que não deixava de ser uma instituição que, inclusivamente, está ligado à história cultural até de Guimarães, como as marchas voltarianas e tudo mais, mas relativamente à questão das festividades de Natal, julgo que nunca teve aí uma presença que se possa destacar. De facto, a sociedade civil também tem que fazer o seu caminho e nisso o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança, também tem o seu quê de razão. Mas aí poderíamos falar nas disputas com a Associação do Comércio Tradicional de Guimarães. Mas eu referi-me a isso precisamente. Muito bem. Mariana Silva, e como é que olhaste para esta reunião da Câmara Municipal de Guimarães? Outros assuntos que achas que merecem ser destacados ou também vais pela mesma linha do Carlos Caneja Amorim? Um bocadinho pela mesma linha, boa noite a todos, mas nesta questão de ainda não se ter avaliado as consequências da festa de Natal, ou o investimento que se fez no Natal em Guimarães. Mas, por sua vez, o Sr. Vereador responsável diz as pessoas já vêm a Guimarães no Natal, não é? Por isso, isto está a evoluir. Palavras que penso ter dito, porque eu vi na imprensa isso. E que não iria fazer um relatório baseado nos achismos, mas ela acha que as pessoas já vêm a Guimarães ver a festa de Natal. Mas, continuando neste sentido dos achismos e destas ainda não análises do que se passa na cidade, foi uma palavra infeliz, para além da festa de Natal, também aquela aplicação que foi feita para ajudar os comerciantes, que tinham os vouchers, que tinha ali uns descontos, que iria ajudar também o comércio local. Também não se sabe nada. Não se sabe nada se está a funcionar, se não está a funcionar, se vai para a frente, se vem para trás, o que é que se passa. Também não se sabe explicar em que ponto é que nós nos encontramos relativamente a esta aplicação. E cá está. Quem tem que fazer com que esta aplicação seja viável e até se torne mais atrativo são os comerciantes, não é? Isto, a gente passa sempre a bola para o outro e o Executivo tem esta brilhante capacidade. Dizia com alguma graça que a Câmara e os vereadores não vendem nada. Exatamente, pois, mas também esta aplicação alguém a pagou, não é? E por isso é preciso sabermos quanto é que ela custou e a quem é que ela custou e se realmente serviu para alguma coisa. E depois, eu gostaria de falar sobre a ciclovia do Celho, que pelos vistos está parada, não é? Foi lançado o concurso, há aqui uma desculpa. Foi lançado e foi agora anulado. Exatamente, foi anulado e que há aqui uma desculpa de que isto teria que ser feito desta forma para poder concorrer a apoios e a outros fundos, mas não sei se não será também uma forma de colocar também esta ciclovia dentro da candidatura que será entregue daqui a um mês,
Camões, não é? A capital verde, sem que ela esteja realmente terminada. E no seguimento, porque isto foi frutífero nestas questões de vamos ver, não é? Vamos ver no que é que isto dá a loja do cidadão. Não é? Mais uma vez a questão da loja do cidadão que vai, não vai, precisamos dela, não precisamos dela, não podemos dizer que queremos determinado edifício porque senão os donos vão inflacionar o preço, mas agora até o seu Presidente convida todos aqueles que tenham espaços urbanos para se dirigirem à Câmara, porque ele está interessado em 4 ou 5 mil metros quadrados para o acolhimento de um espaço empresarial urbano. Seja lá o que isto for, é mais um anúncio bonito que saiu hoje também, que saiu na quinta-feira da reunião de Câmara. E por isso continuamos aqui nestas inconclusões de projetos e de decisões para Guimarães. Francisco Teixeira, e tu olhas para a reunião da Câmara e o que é que vês também? Eu vejo, antes de mais nada, boa tarde a todos, eu vejo uma grande alegria com o Natal. Eu adoro ver a oposição entusiasmada com o Natal, eu sou um fã de Natal. E como ele é sempre que o homem quiser. Sempre que o homem quiser. Não tanto como nós. E, portanto, certamente é uma festa a discutir o Natal e discutir os efeitos da promoção do município relativamente às festas natalícias. Mas não se deve fazer uma avaliação, Francisco? Deve, eu acho que se deve fazer uma avaliação. Mas antes da avaliação... Mas é sem usar a palavra Natal. Mas antes da... It's a forbidden word. Mas antes da avaliação que se deve fazer, a avaliação afere-se sobretudo por indicadores de vendas, não é? Indicadores económicos. Se a festa de Natal tem por finalidade, aquele investimento no Natal tem por finalidade de incrementar a visita a Guimarães e, portanto, otimizar as condições comerciais e os negócios das pessoas daquela zona, isto pode ser medido tendo em conta os negócios que foram feitos e uma estimativa que também é possível fazer-se, havendo tecnologia para isso, das pessoas que vieram a Guimarães. Bom, eu queria dizer que acho que a Câmara de Guimarães faz um grande investimento, de facto, nas festas de Natal. E nem sempre fez, deve dizer-se. Acho que o investimento é muito substancial em termos financeiros. Eu diria que até é muito substancial em termos logísticos, que aliás põe outros problemas que, enfim, provavelmente os espectadores deste programa não estarão tão motivados para isto, que é a transformação do centro urbano de Guimarães numa grande festa, transformando o Natal também num grande comércio, que é uma coisa complexa, não é? Nós precisamos do centro histórico animado, precisamos de um impulso público ao comércio. A Câmara fala, mas o principal mecanismo municipal para motivar o comércio é o desenho urbano e a recuperação urbana. É esse o principal mecanismo. Quer dizer, eu acho que não se pode estar à espera que a Câmara Municipal, justamente, acho que o Domingos Bragança tem toda a razão, quer dizer, que se substitua aos comerciantes nos mecanismos promocionais ou que se substitua aos comerciantes na criação de lógicas coletivas para atraírem negociantes. Portanto, atraírem negócios. Mas estarei a forçar a nota se estiver a concluir que estás a concordar com o vereador Hugo Ribeiro quando diz que se foi dinheiro atirado pela janela. Não, de todo. Eu disse que o investimento é importante, que o investimento é relevante, é muito relevante. São algumas centenas de milhares de euros. Mas dizes que o que vai Mas o mais importante que o apoio a grandes festas, a grandes raves ao ar livre no Natal, é de facto a recuperação urbana. E o grande projeto de apoio aos comerciantes no Natal e no Ano Novo, e na Páscoa, e no verão, é a recuperação que vai ser feita, a pedonalização daquela zona. E esse é o grande investimento, porque pedir às câmaras que estejam permanentemente, que sejam uma espécie de comissões de festas para agitar com o dinheiro público o comércio, eu acho que é um bocado complexo, para ser um bocado eufemístico, não é? É um bocado complexo, porque pode transformar as festas, as cidades
em romarias permanentes. Sim, é verdade, as cidades começaram por ser espaços de romaria, não é? Mas não podem ser, quer dizer, as cidades não podem ser espaços de romaria permanente, tem que ser também espaços onde as pessoas possam viver sem ser romaria permanente. Não, na reunião de Câmara eu acho que dar uma importância excessiva àquele investimento específico da Câmara Municipal no momento do Natal, acho que é um prejuízo do tempo político e da atenção política. E então, o grande investimento é, de facto, a pedonalização e a recuperação do centro histórico e daquela zona, agora que esperemos também seja considerada património mundial, mais dia menos dia. Então o que é que elegerias da reunião de ontem da Câmara Municipal que de facto merecesse a atenção e que quem nos segue devia estar atento? Não, eu acho que é isto, quer dizer, é a preocupação da oposição com o Natal, quer dizer, e com o investimento, com as festas de Natal. Eu acho que isto é muito significativo do ponto de vista político. Não se perceber, não é, que a Câmara não é uma comissão de festas, não é? Não pode ser uma comissão de festas. A Câmara, eu não sou um liberal, nem de longe nem de perto, eu sou a favor da intervenção pública do Estado, mas não acho que o Estado se deve substituir à força e às motivações cívicas e económicas também das pessoas que ali vivem, que devem ser os principais agentes de dinamização. Há uma certa crise comunitária e de relação entre os comerciantes em Guimarães. Bom, claro que há, porque há visões também diferentes sobre o centro histórico e sobre como o comércio se deve desenvolver no centro histórico. Mas é talvez inevitável que isso aconteça, porque os comerciantes têm os seus próprios interesses económicos, têm os seus interesses, a sua visão política, para além dos seus interesses económicos, têm a sua visão política da cidade, e não pode ser a Câmara a substituir-se a esse conflito e a essa diversidade que existe. Voltaremos aí, porque por agora importava ouvir outra vez a Mariana relativamente à reunião de Câmara. Estamos ainda em tempo de reunião de Câmara, não sei se haverá mais algo que te ofereça os teus comentários. Não, ainda dentro desta questão, que é os efeitos do Natal. Ora, ainda estamos em janeiro, não é? Ainda estamos em janeiro e precisamos de repensar nos efeitos do Natal. E estamos a falar de dinheiros públicos e por isso faz todo o sentido perceber se a aplicação deste dinheiro público é ou não benéfico para a cidade. Quer seja para os comerciantes, quer seja para a hotelaria, quer seja para a restauração, quer seja para a própria cidade. Mas isso foi o vereador. Exatamente. E por isso, a importância excessiva que damos a esta questão é saber se este dinheiro que foi investido, tanto na aplicação para ajudar os comerciantes, como no dinheiro que é investido em Guimarães para o Natal, não é? Porque a opção da Câmara é colocar as luzes na Rua X, na Rua Y, no Toural, aquela árvore enorme, mais carrossel, menos carrossel, mas isto é a opção da Câmara. A Câmara faz esta opção de financiar aquilo que aconteceu em dezembro em Guimarães. E a opção da Câmara é ou não correta. Essa é a avaliação que tem que ser feita. E tem que ser feita baseada em números. Eu não acredito que o Sr. Vereador ainda não tenha números da hotelaria, que ainda não tenha números dos visitantes ou da própria restauração, que não nos possa trazer já uma avaliação mais concreta se vale a pena continuar a gastar dinheiro público numa árvore gigante de Natal, se vale a pena gastar dinheiro público em mais carrossel ou menos carrossel, se vale a pena continuar a embelezar a cidade para que se torne realmente numa cidade que as pessoas gostem de visitar no Natal. Pronto, é isto. E parece-me simples. E não me parece que haja aqui uma obsessão nem uma excessividade. Porque temos que pedir explicações e temos que saber todos se estes dinheiros estão ou não a ser bem aplicados. E a dinamização do comércio não é da responsabilidade do Sr. Presidente, já sabemos, ele não vende nada. Mas é a cidade dele que, se todos os comerciantes, a cidade que o Sr. Presidente gere, que se todos os comerciantes decidirem fechar as portas amanhã, fica vazia. E depois qual é a solução? Precisamos de saber então qual é a solução. Se todos os comerciantes amanhã decidirem fechar as portas. Vamos ouvir o Carlos Caneja Amorim, a ver o que é que ele tem a acrescentar aqui a isto. António, o Francisco Teixeira claramente estava a fazer ironia quando se referia ao Natal e, portanto, eu sei que ele necessariamente, como homem atento vimaranense, sabe da importância para o Natal para o comércio tradicional.
muitas vezes é a diferença entre fechar ou não, e abrir a porta no dia seguinte. Porque é um período que normalmente de vendas muito relevante. E, portanto, nós não podemos negligenciar a importância do Natal para o comércio tradicional. Agora, o Francisco tem razão, e eu também já o tinha dito, que não podem estar apenas e só dependentes do que a Câmara Municipal faz. Isso é indiscutível. Tem que haver aqui sinergias e criar aqui uma complementariedade entre as entidades privadas e associativas e o poder político. Aí concordo plenamente. Agora, um outro ponto que para mim é relevante, e inclusivamente tenho que dizer que o Paulo Lopes Silva, eu tenho sublinhado aqui que na parte cultural me parece bastante competente até. Na parte turística fica muito aquém, honestamente. E eu constato até que não gostei. A Mariana também fez ali um pouco de ironia com o oixismo. Não gostei que ele tivesse usado essa expressão. Porque parece que a oposição fazer perguntas parece que irrita. Parece que dá alguma sobranceria que não é nada agradável para o poder político. Porque a grande questão que nós também temos que colocar, e que no fundo o Hugo Ribeiro, o seu vereador Hugo Ribeiro, também estava a colocar, é quem é que organizou esta festa? A quem é que foram adjudicados estes trabalhos? Foi o próprio serviços da Variação da Cultura ou foi uma entidade terceira? O produto que ofereceram era aquilo que a Câmara Municipal estava à espera ou ficou muito aquém? Eu não tenho problemas nenhum em dizer, não sei quem prestou o serviço, mas o serviço foi mau, foi fraco. Muito aquém do esperado e muito aquém, sobretudo, do orçamentado. E, portanto, temos que sindicar, temos que encontrar os números e temos que perceber quem organizou este evento e o porquê de ter sido tão fraco. Francisco Teixeira, já sabemos que gostas do Natal. Eu adoro o Natal, mas naquela dimensão mais intimista, menos comercial, que os liberais e outros, que não são liberais, mas também de repente gostam do Natal como um grande comércio. Gosto de Natal, mas há uma coisa que a oposição tem razão, quer dizer, a oposição tem todo o direito, o Paulo Lopes Silva, a Câmara Municipal, pode não ter os dados dos efeitos do investimento, mas há dados que eu tenho, quer dizer, que é quanto custou o investimento. Isso aí, quanto custou, qual foi o investimento? Isso aí, esses dados estão à disposição. E não podem, senão, ser postos à disposição, não só da oposição, como da opinião pública, isso nada a dizer. Mas justamente porque o Natal está aqui muito próximo, se for preciso, também não é possível ainda aferir facilmente quais foram os efeitos. Bom, eu não esperaria que este investimento público trouxesse, de repente, uma enchente aos hotéis de Guimarães, quer dizer, pensar que pode haver uma relação causal entre o investimento municipal naquele momento específico com casinhas para crianças e árvores cor-de-rosa com o alojamento hoteleiro, parece-me que é uma relação de causalidade um bocado difícil. Foi o seu vereador que disse. Não faço ideia, eu estou a dizer que acho uma relação de causalidade muito difícil. E, portanto, eu acho que não se pode esperar isso. Não é? Não se pode esperar isso. A componente comercial é obviamente importante, mas nós temos que ter um bocado de cuidado por uma razão muito simples. Eu reitero, enfim, peço que as pessoas ou não entenderam, não me fiz explicar, ou simplesmente não concordam. Vamos já ver. O Natal é muito importante para os comerciantes. A Páscoa também. O verão é que é importante. Os reis são muito importantes para os comerciantes. Quer dizer, a certa altura, Guimarães tem que ser transformado numa romaria permanente, numa festa permanente, numa rave permanente, no meio do Toural, não é? Sem espaço para as pessoas viverem cá de uma maneira mais ou menos normal, sem ser com os decibéis sempre lá em cima. Mas e quem com é a excesso, opção de fazer as festas no Toural, ser Francisco? Quem é essa uma opção? imensidade, parece que é dos comerciantes. Dos comerciantes? Parece que sim. Eu acho que esta festa foi feita pelo Parece que sim. Parece, pelo Executivo. não, foi foi os comerciantes. financiada. Aí os carroceiros foram os comerciantes que estamos a falar de coisas escolheram diferentes. Estamos a falar de coisas diferentes. Mas Está bem. Estás a falar do ano novo, é isso? Pronto, exato. Estamos a falar de coisas distintas. E isso preocupa-me, esta ideia de que a Câmara agora tem que se substituir como agente promoção do comércio local, e não vai ser só no Natal, vai ser todo o ano, fazendo da cidade permanentemente uma romaria. Eu acho que as romarias são importantes, mas justamente são importantes porque têm momentos e não pode ser o ano inteiro. Bom, claro, isto é difícil, porque os comerciantes querem romaria mesmo o ano inteiro. Os comerciantes querem. O interesse deles é imediatamente económico.
não é? Mas há outros interesses nas cidades para além do interesse comercial, que é o interesse das pessoas que lá vivem e que têm interesses comerciais, mas têm outros interesses que não são aqueles estritamente comerciais. Eu preocupo-me muito, não é uma questão sequer de Guimarães, e não é uma questão sequer de Portugal, em que é cada vez mais difícil viver nas cidades, depois tem que viver para fora e depois transformam as cidades em supermercados, em hipermercados e coisas do género. Vamos ver se o Carlos Caneja Amorim gosta de uma cidade em permanente feira. Não, em permanente feira não, mas o Francisco usa o excesso para dar uma imagem que honestamente não me parece nada feliz. Porque, de facto, os comerciantes também vivem na cidade. Porque quem trabalha numa cidade, quem cria riqueza numa cidade, também vive nessa cidade. A não ser que para o Francisco só vive numa cidade quem lá dorme. Portanto, isso para mim não é uma realidade que seja aceitável. Aliás, nós temos... Eu fiz essa distinção. Eu fiz essa distinção. Nós temos... Mas eu depois clarifico. Francisco, se tu ironizas, permita-me que eu faça. Mas há um pormenor com o qual eu não concordei com o que foi dito na reunião de Câmara por parte da oposição. Embora não o dizem diretamente, só levantam a questão, em que o Paulo Lopes Silva tem razão, até porque eu acompanhei o processo de perto, que é o fazer passar as festas da passagem de ano para os Reis teve uma razão de ser, que foi o facto de, e foi público e notório, que não havia condições para fazer a festa da passagem de ano, e foi uma lógica de os danos não serem maiores, porque de facto havia um investimento que estava feito, inclusivamente numa excelente parceria que aí o Paulo Lopes Silva tem trabalhado bem com a Associação Vimaranense de Hotelaria, que inclusivamente já foi aqui nosso convidado, o seu presidente, o José Diogo, e que de facto estão a fazer um bom trabalho, que criaram ali uma estrutura que teve um investimento e necessariamente, devido às condições meteorológicas, não poderia ser na passagem de ano, transferiram para o fim de semana seguinte e estiveram bem e eu concordei com a decisão. Mariana Silva, e ainda sobre isto? Não, eu só queria um apontamento pequenino sobre aquilo que o Francisco acabou de dizer da cidade constantemente em festa ou transformada em romaria, que é quando houve a transformação do Toural naquilo que era para aquilo que é hoje. Eu estava a tentar recordar-me da frase que o anterior Presidente da Câmara, António Magalhães, usou, que era a sala de estar, a sala de Guimarães, não é? O Toural iria ficar daquela forma para poder receber de uma outra forma, não é? E por isso é isso que se está a tentar fazer com aquele espaço, é receber todos da melhor forma, em festa, em alegria, ainda bem, e que se faça, também não concordo que todas as festas se façam com grandes decibéis, não é necessidade disso, mas as opções de se fazer ali no Toural são também da Câmara. Podem ir lá pedir tudo o que quiserem. Depois, a opção última é sempre do município. Quanto também a esta questão dos Reis, eu também não concordei que se dissesse que poderia ir para um espaço mais seguro, porque a questão era mesmo as pessoas saírem de casa nessa noite. E por isso, acho que passar para o fim de semana a seguir não achei mal e achei que isso fez todo o sentido, até para quem tinha criado as expectativas de poder fazer dinheiro com essa noite. E é para isso que nós estamos aqui. Não é para sermos todos muito capitalistas e comprarmos todos muitas prendas, mas é porque as pessoas precisam de viver e as cidades precisam dos comerciantes e os comerciantes precisam das cidades. Precisamos todos uns dos outros, não naquele patamar exagerado, mas precisamos, e por isso tem que haver aqui uma conjugação de esforços. Que ninguém, António, só 30 segundos, por favor. Que ninguém tenha dúvidas. Existe o risco sério de as cidades, para além da questão que o Francisco levantou das festas, das cidades ficarem só com restaurantes e hotéis e alojamentos locais. Isso já se vê noutras. Porque, de facto, o demais comércio tradicional começa a ter sérios problemas de sobreviver nos centros das cidades. E, portanto, um miminho por parte do poder público, quando em vez, não sendo sempre, porque senão o Sr. Francisco fica chateado, não fica nada mal. Eu só quero clarificar. Se fosse o mais breve 30 segundos. Pleonásticos. Não, eu só quero clarificar. As cidades e o comércio sempre andaram associadas, não é? Não há cidades sem comércio. E, portanto, eu acho que a Câmara faz muito bem em apoiar o comércio. Agora,
as cidades não se podem reduzir ao comércio. Sim, isso é verdade. Portanto, porque se as cidades começam a reduzir-se ao comércio, as pessoas deixam de lá viver. Isso faz essa poluição. É contraprocedente. As pessoas têm que perceber isto. Concordo. As pessoas deixam de lá viver, só vão para lá turistas. Sim, concordo. E, portanto, nós temos que dosear. A massificação é um erro, sem dúvida. Temos que dosear o uso dos espaços públicos para eventos de massas, sobretudo, sob risco de matarmos os espaços públicos. E eu temo que não só em Guimarães, mas também noutros sítios, nós passamos de espaços públicos abandonados, como no Porto, como em Guimarães era nos anos 80, não é? Nem toda a gente se lembra, e maltratados para um hiperconsumo e para um desgaste rápido da própria infraestrutura física, não é? E das pedras daqueles espaços. Poluição humana. E as cidades não são para acabar hoje. Eu quero que as pessoas que venham depois de mim possam usufruir da minha cidade, daquele bocadinho para o qual eu eventualmente possa ter contribuído, seja lá o que for, mesmo que as pessoas não se lembrem, mas que fique alguma coisa da cidade, que ela não seja esgotada, não é? Porque um dos principais problemas do hiperconsumo turístico é justamente o problema da degradação e da falta de sustentabilidade ambiental e patrimonial. E nós vivemos, em Portugal e não só, um problema de hiperconsumo turístico. Em Portugal, toda a gente sabe, não é? O turismo vale 20% do PIB, não é? Ou 20% das importações, mais exatamente, ou das exportações. E isso é um problema, até do ponto de vista dos equilíbrios económicos, mas a questão aqui mais importante é o desgaste infraestrutural e ambiental e a sustentabilidade até económica, porque o excesso é um problema e eu acho que essa questão põe-se não só em Guimarães, mas também noutros municípios. E este olhar ecológico do Francisco sobre as cidades dá-nos a abertura para passarmos ao próximo tema, que tem a ver com a candidatura de Guimarães, a capital verde europeia, a apresentar em 2025. Ora, Mariana Silva, houve reunião do Executivo Municipal, designadamente do Presidente Domingos Bragança e da Vice-Presidente Adelina Pinto, e técnicos desta candidatura com os partidos políticos representados na Assembleia Municipal. Estiveste lá na reunião, o que é que nos pode contar? Que importância é que teve esse encontro? Estive, é sempre importante, e eu já tinha dito aqui variedíssimas vezes, que é sempre importante esta questão da transparência e de percebermos em que ponto é que nos encontramos. Mas há um outro aspecto que é quando não temos a informação, também não podemos questionar, não é? E saímos de lá um bocadinho com essa sensação de saber a pouco, porque não nos foi dada uma informação muito aprofundada e que, na minha opinião, deveria ter lugar agora nesta fase que estamos quase a entrar em fevereiro, e por isso se a candidatura vai ser entregue em março, já estamos numa fase de finalização, e por isso parecia-me que a informação podia ter sido muito mais densa do que aquilo que foi. A opção não foi essa, e aquilo que eu pessoalmente retiro desta reunião é que os projetos com as escolas e com as crianças continuam a ser os projetos mais importantes para esta candidatura, para que se influenciem as novas gerações naquilo que é o cuidado com o ambiente e o cuidado com a natureza. Não vejo mal, não é? Acho que sim, acho que tem que ser por aí, que tem que ser também pelas novas gerações e pelas crianças e jovens do nosso concelho, mas na minha opinião, e já o disse mais vezes, é que os adultos estão completamente fora daquilo que é a candidatura à Capital Verde, tirando uma ou outra ciclovia onde podem encaminhar ao domingo com a família e que se sabe que vem também desta intenção. De resto, pouco sabemos acerca do que está a ser desenvolvido em Guimarães para depois podermos ter uma candidatura vencedora. Estavam lá os técnicos também, a quem saudamos o seu esforço e o seu trabalho, porque independentemente de concordarmos ou não com uma outra coisa, é óbvio que todos eles têm que ser valorizados no seu trabalho. E por isso ficamos sob a pouco, porque me parece que já não estamos naquela fase inicial que era de 2018, se não me engano, da primeira candidatura,
em que não se dizia que era para ninguém nos copiar, não é? Mas agora nós já apresentamos uma candidatura, nós não podemos afastar-nos muito mais daquilo que já apresentamos. Problema de comunicação, Mariana Silva. Eu não sei se é um problema de comunicação, se é um problema... Quando comentamos aqui a reunião que houve, a reunião descentralizada na Câmara no Laboratório da Paisagem, se falou na contratação de uma empresa que ia cuidar precisamente da comunicação, mas... pelos vistos, não estará a passar. Eu acho que não está a ir tão profundamente como aquilo que se esperava, mas há uma outra coisa, só que é de tudo que tem a ver com o programa Pegadas, com o programa Escolas, com tudo o que está a ser feito nas escolas. Não saímos disto, não é? E voltamos à ciclovia do Celho, não é? E por isso ficamos até, sabe-nos a pouco, não é? E sobretudo naqueles itens onde tivemos uma pontuação menor, que foi na qualidade dos solos e na gestão dos resíduos. Sabemos que a Vitros tem uma bela de uma equipa e tem um belo postal de Natal, mas pouco sabemos mais do que poderá ser ou não feito, para além de haver uma ou outra experiência na recolha de lixo e até isso até foi o que se falou mais, e também da recolha de lixo têxtil, que é um problema que ainda não está resolvido, mas que estão a caminhar. E eu levantaria aqui, para terminar, a questão dos guarda-rios, que me parece importante e que também saiu na imprensa. Mais um esforço da Vitros. Exatamente, mais um esforço da Vitros, contratou mais 2. E sabe a pouco outra vez. Porque nós sempre nos debatemos por a existência de guarda-rios e por esta figura e estas equipas que tinham a responsabilidade de dar estas respostas, de fiscalizar as nossas linhas de água, e depois vemos estas notícias a dizer que 200 ocorrências, não é? E depois vem aqui, elas vão se dissecando, mas... alguém foi multado? Alguém vai para tribunal? Alguém está a ser responsabilizado por ter poluído o rio X ou o rio Y? Alguém vai pagar por ter deixado o lixo no sítio incerto ou incorreto? Estas ocorrências que os guarda-rios apontam são dirigidas a que entidades? A qualidade da água, que pelos vistos é diária e que está onde? Onde é que são apresentados esses números? Ou seja, fica a saber a pouco. Um convite fica a saber a pouco. Guimarães em debate, alguém da Vitros que nos venha também pode ser. Por agora, Carlos Caneja Amorim, porque não temos cá que nos possa esclarecer como é que olhas também para essa reunião. António, tentarei fazê-lo de uma forma pacífica, até porque nós temos o Nobel da Paz a nos assessorar neste processo de candidatura à Capital Verde Europeia. Certamente será um ativo muito forte para que, de facto, tenhamos sucesso. Em primeiro lugar, António, o que quero dizer é que esta candidatura merece o meu respeito e merece o meu apoio total e integral. Só que, de facto, inclusivamente, louvo o esforço formal no sentido de dar a entender à comunidade que esta é uma candidatura aberta a contributos, inclusivamente da oposição, como foi esta reunião com os grupos parlamentares. Porque, como a Mariana Silva diz de forma perfeita, que é, nós vamos comentar o quê? Porque onde é que está a informação para nós sabermos neste momento qual é os pontos que nós vamos pôr como estruturais na candidatura? Nós sabemos que na pretérita candidatura ficámos em 5º lugar. É um lugar honroso, sejamos sérios, mas também foi determinado os pontos em que nós tivemos pior pontuação. E que neste caso estamos a falar do solo sustentável, estamos a falar de águas sustentáveis e estamos a falar da questão da mobilidade. Estamos melhor ou pior, ou fizemos o caminho que era preciso ser feito. Que, inclusivamente, o Sr. Presidente Domingos Bragança disse algo, inclusivamente na reunião descentralizada que houve no Laboratório da Paisagem, e também já o tinha dito nas reuniões na candidatura anterior, que, para além de conseguir ser Capital Verde Europeia, interessava o caminho. E eu compreendo o que ele quer dizer, mas, infelizmente, não é isso que nós estamos a constatar. O caminho é no sentido de haver ganhos ecológicos que, de facto, fiquem na comunidade, fiquem no concelho. E nós, de facto, não obstante haver pontos que são positivos, a ecoescolas, a pegadas, trabalho que tem sido feito até a nível da recolha de lixo do sistema PAID que foi criado, muitas vezes contra não muito aceito até pela comunidade.
Mas não pararam as notícias das águas poluídas, que eu acho absolutamente inaceitável. E isso dificulta claramente o caminho. A nível da mobilidade, o nó de Selvaste, se a obra tivesse sido bem feita, ajudaria, porque nós constatámos sempre os carros ali em fila constante. Inclusive nessa reunião laboratória da paisagem, o Sr. Presidente da Câmara de Creixumil, António Gonçalves, referia que até para quem queria sair da via de ligação à autoestrada de Creixumil, recorria à Oneca Mendes e à Nacional 206, que estão num estado lastimável. Portanto, inclusivamente no plano da mobilidade, se nós não quisermos ter dependência do carro, temos transportes públicos com a qualidade e com a oferta que permite essa descarbonização, porque, repare-se, foi uma boa notícia, para concluir, António, foi uma boa notícia que Guimarães fizesse parte das 100 cidades do projeto piloto relativamente que visavam a descarbonização 2030. E, de facto, é um pormenor que pode ser importante até na decisão que vamos ter. Mas a decisão, em termos cronológicos, António, tem que ser apresentada entre março e abril. E a shortlist das 3 cidades que vão à decisão final é já em julho. E a comunidade, que informação é que nós temos? Francisco Teixeira. Bom, eu quero dizer quanto a isto o seguinte. Vamos lá ver. É claro que, do ponto de vista político e público, há muito a tentação, se não quase a necessidade de olhar para a candidatura à Capital Verde como se fosse um concurso de missidade verde, não é? De missidade verde. Quem vai à frente, quem vai atrás, ficamos em segundo, ficamos em terceiro, ficamos em quarto. E, de facto, eu acho que isso não é verdadeiramente mais relevante. Quer dizer, o que é mais relevante não é essa lógica de, mais uma vez, de hipercompetição. O que é verdadeiramente relevante, até porque pode ficar-se à frente na Capital Verde e logo a seguir os indicadores verdes decaírem completamente, e sendo que o lugar em que se fica no concurso Capital Verde depende muito, por exemplo, das cidades que concorrem. Ou seja, se houver cidades, como me disseram muito bem, cidades do norte da Europa, muitas cidades do norte da Europa a concorrer, que têm já uma postura relativamente às questões ambientais muito mais avançada que as cidades do sul da Europa, onde nós estamos, provavelmente será muito mais difícil nós estarmos na shortlist. E, portanto, a questão de ficarmos em primeiro, segundo, terceiro ou quarto tem um interesse relativo. Tem verdadeiramente um interesse relativo. O interesse verdadeiramente grande da candidatura à Capital Verde é criar um compromisso do município e do território, um compromisso da Câmara e do território relativamente às políticas ambientais. E, enfim, algumas foram menorizadas aqui neste debate e têm sido, e é normal que sejam pela oposição, mas a verdade é que nos últimos anos Guimarães tem dado muitos sinais de compromisso com as políticas ambientais. Enfim, sem dizer que está tudo bem, sem dizer que isto está tudo formidável, que isto é um brinquinho ou é uma cidade cor-de-rosa, no caso uma cidade verde. Não, eu acho que Guimarães é uma cidade verde, mas tem alguns pontos, tem algumas dificuldades. Agora, o facto de Guimarães ter sido escolhida para uma das 100 cidades da Europa para estar descarbonizada em 2030 não é um pormenor. Não é um pormenor. É um reconhecimento internacional de que há políticas muito fortes. O facto de a ciclovia do Celho não estar pronta, o concurso teve que ser fechado porque não houve condições para ele estar em desenvolvimento. Mas o facto de haver o projeto e haver projetos muito avançados e alguns verdadeiramente já em curso, não me digam que isso são pormenores, porque não são pormenores. O facto de haver projetos que neste momento cobrem cerca de 30% da população do concelho, de recolha doméstica, de separação de resíduos orgânicos, isto não é um pormenor. De haver políticas de compostagem comunitária e compostagens domésticas que estão a ganhar a população, isto não é pormenor. O facto de termos ciclovias que não tínhamos, é preciso que isto fique claro, há 15 anos nós não tínhamos ciclovias, ou quase não tínhamos ciclovias. É um exagero dizer que não tínhamos. De facto, enfim, tentar tapar o sol com a peneira. Guimarães é a cidade mais importante da Europa e de Portugal relativamente às questões verdes. Não é, mas que
a ação e o discurso ecológico estão muito presentes nas políticas de Guimarães, parece-me isso. Isso é claro. O assunto mereceria voltar a ele e voltaremos em próximos programas, porque por agora estamos mesmo já de tempo ultrapassado e eu ia pedir apenas aos membros do painel, se entenderem que ainda há mais alguma coisa que deveria ser falado e não foi, que o seja dentro de 1 minuto, mas daqueles de 60 segundos, Dr. Carlos Caneja Amorim. António, eu vou usar os 60 segundos com IVA para continuar... IVA taxa reduzida. Para continuar o tema, porque eu sinto que o Francisco estava a dizer era substantivo. É uma opinião política fundamentada da parte dele. Mas podia às vezes entender-se que ele estava no fundo a baixar expectativas para que depois, na eventualidade de correr bem, o aplauso ser maior. Mas há algo que eu noto estrutural e que é positivo, que é importante que Guimarães, por exemplo, reforce na candidatura, que é o percurso histórico da cidade de Guimarães em termos industriais e poluidores, e que o percurso para mim parece-me que tem sido positivo no sentido, inclusivamente, no esforço que foi feito para que a cidade haja menos fontes de poluição. E nesse aspecto parece-me que o percurso é positivo e era importante, até inclusivamente na zona de Couros, que na candidatura se fizesse sentir isso. O que era e o que é hoje Guimarães a nível de fontes de poluição. Porque, por vezes, isso também é importante. Porque os nórdicos terem já cidades de última geração no plano ecológico, muito bem, mas é importante perceber também qual é o ponto de partida. Muito bem. Mariana Silva, não sei se ainda tens mais algo a acrescentar. Sim. Que não foi falado, não sobre este tema, mas outra pista que queiras abrir. Não é especificamente sobre este tema, mas porque eu acho que nós vamos voltar a ele e é preciso voltar a ele e, sobretudo, guardarei estas palavras do Francisco para depois falarmos sobre isto, porque para hoje eu gostaria de falar sobre o debate que a CDU promoveu na Casa da Memória sobre o direito à mobilidade e que traz também todo o interesse para esta candidatura à Capital Verde, porque bonito que era termos na nossa candidatura escrito que Guimarães tinha mais uma ligação ferroviária e desta vez a Braga, que nos permitia unir o quadrilátero. E por isso também desta conversa que tivemos sobre a mobilidade, ferrovia, autocarros, até agora, até mesmo Guimabus, mas também a AVE Mobilidade e o Cavo também, que também tem agora novos transportes, as CIMs, e por isso desta conversa saiu que a CDU vai pedir uma Assembleia Extraordinária para se falar sobre a mobilidade, sobretudo sobre a ferrovia, que a sua consulta pública fecha no fim do mês de fevereiro. Francisco Teixeira. Eu esqueci-me de dizer que nós temos uma frota com 30% de autocarros descarbonizados, verdes, portanto, e elétricos, que é uma novidade. Mas a população não tem autocarros. Pois é, essa é outra história. Mais valia, então, que tivessem a ciclovias também não ter. Ciclovias também não ter. Sobre outro assunto que querias falar. Eu quero falar sobre outro assunto. Eu trouxe uma imagem que é um boneco do Sr. Joaquim, do velho oleiro que deu uma geração de oleiros a Guimarães. O Sr. Joaquim era um homem muito simples, mas era um oleiro absolutamente magnífico, um artesão absolutamente magnífico, e tinha, como acontece muitas vezes com as pessoas simples no sentido de não ter educação formal, não é? Tinha uma certa iconoclastia relativamente à Igreja Católica, não é? E este boneco que eu lhe comprei, ele dizia que representava um jesuíta e representava o farisaísmo, o jesuitismo no sentido popular, de um certo farisaísmo catoliqueiro. Era isso que ele queria representar, com a ideia de que estava ali um olhar muito republicano e jacobino, não é? E jacobino. Era a ideia do farisaísmo, e ele associava o farisaísmo justamente com o jesuitismo, não é? E com a luta contra a reforma. Bom, ele não dizia assim. Bom, mas porque é que eu trouxe isto? Trouxe isto por causa do palco para o Papa, que vem a Portugal e que se vai gastar 10 milhões de euros. Vai ser 10 milhões de euros. Aliás, vai passar 10 milhões de euros para fazer uma infraestrutura que dizem que vai ficar para o futuro para a vinda do Papa Francisco a Portugal, às Jornadas Mundiais
da juventude. Não colhe o argumento de que vão vir 2 milhões de pessoas e que vão entrar 350 milhões de despesa. Não colhe, porque isso vai para aqueles que já têm dinheiro. Ora, estes 10 milhões de euros podiam ter servido uma parte deles, por exemplo, para dar mais camas aos sem-abrigo, que não é por estes dias em Lisboa, não tem mesmo nos abrigos públicos espaço para estar. Há aqui muito farisaísmo. Não tenho a mínima dúvida em dizer que há aqui muito farisaísmo catoliqueiro no meio disto tudo. Eu imagino que o Papa Francisco, se souber algum dia, e a certa altura alguém lhe dirá o que se passa, enfim, ficará ele próprio um pouco envergonhado. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. A promessa de voltaremos 2 ou 3 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora é só mesmo lembrar que poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Como sempre, o convite para que nos voltemos a encontrar de 2 a 8 dias.